Olá, o Câmara em Debate está de volta e desta vez nós estamos com uma das representantes das mulheres na Câmara de Maceió. Eu vou ter a oportunidade de conversar, de bater um bate-papo com a vereadora no primeiro mandato, mas muito experiente na política, a vereadora Jeanine Beltrão. Vereadora, seja muito bem-vinda a essa edição do Câmara em Debate. Eu, Alexandre Lino, tenho o maior prazer, o bate-papo da política, esse programa que nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho, a vida, o dia a dia dos vereadores e vereadoras que representam Maceió, representam todos os maceioenses. Seja muito bem-vinda. E antes de tudo, sempre inicio o Câmara em Debate contando um pouco da história de cada um dos nossos entrevistados. Quem é a vereadora Jeanine Beltrão? Bem, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco, da pessoa também de Jeanine e do trabalho que venho tentando fazer aqui em Maceió. Eu comecei a minha trajetória política em Coruripe. Na verdade, praticamente nasci no meio político porque meu pai foi o grande representante da família. A família Beltrão já faz políticas públicas há mais de 30 anos. E a gente sempre trabalhou muito em Coruripe, litoral sul de Alagoas, e foi crescendo por Alagoas. E pela primeira vez a gente entrou aqui na capital. Eu iniciei em Coruripe como secretária de Educação, e depois fui prefeita em Jequiá da Praia. E agora me candidatei aqui em Maceió como vereadora. E graças também ao povo que acreditou e confiou no meu trabalho, estou aqui representando na Câmara Legislativa aqui em Maceió como uma das vereadoras eleitas aqui nesse pleito. Essa experiência construída dentro do dia a dia de uma família que tem grande serviço prestado na área da política aqui em Alagoas. Como foi consolidada essa experiência? Lembrando lá da Secretaria de Educação. A gente fez um trabalho muito bonito lá em Coruripe na educação. A educação de Coruripe é um referencial aqui em Alagoas. A gente levou a educação de Coruripe para a educação do Estado, com o melhor IDEB. Os melhores índices de educação estavam lá em Coruripe e ainda permanece. E com essa experiência que eu tive na educação, eu vi que a gente podia também trabalhar muito mais e fazer mais política para que a gente pudesse chegar em outras áreas também. Foi quando resolvi sair candidata a prefeita em Jequiá da Praia. A Jequiá da Praia também é muito próxima a Coruripe, a gente, o Litoral Sul, sempre frequentou muito a família, toda a região lá. E fui candidata a prefeita lá e também a gente saiu vitorioso, ganhamos e fizemos uma belíssima gestão também. Só fiquei os 4 anos e depois vim para Maceió. Recebi um convite do JHC e fui secretária dele na CEMAPA, a Secretaria de Abastecimento, Pesca e Agricultura aqui da capital. E diante desse trabalho na CEMAPA, eu resolvi sair candidata a vereadora, que também não estava, Não estava vamos dizer assim... Nos planos. Mas, assim, gostei muito de trabalhar com o JHC, isso parece que aflorou a vontade de voltar ao cenário político. E a gente que vive no meio político sabe como é, E a gente resolveu arriscar, aqui na capital, que é uma política, eu costumo dizer, um pouco diferente do interior. Mas política é política em todo lugar, Quando a gente quer fazer o trabalho, o foco é o mesmo em todo lugar. E vim ser candidata aqui na capital. Foi muito bem votada. Você que já tem experiência com o Executivo e agora está tendo essa experiência no Legislativo. Quais as principais diferenças que a gente poderia destacar? Existem, de fato, essas diferenças? Existe, com certeza. Explica pra gente. O Executivo, todo mundo sabe, O papel dele ele executa, ele faz acontecer, O Legislativo, para mim, está sendo realmente uma experiência nova. Estou aprendendo muito também, porque no Legislativo, eu costumo dizer que o vereador ou vereadora, ele é o elo de ligação da comunidade, com o Executivo, com a Prefeitura, para que a gente possa levar as políticas públicas com maior alcance. Não é que o prefeito não ande, até que a gente tem um prefeito que anda em todo lugar, mas o vereador também está lá na ponta, está conversando com as lideranças, está conversando com o povo na rua e sabe também das dificuldades. Então é esse elo de ligação. A gente não tem aquele poder de executar, mas de levar essas pautas, fazer projetos de leis também, para que a gente possa melhorar a vida do bairro, do cidadão, do que for,
com referente às políticas públicas que a gente possa alcançar na região. Você falava da sua experiência de ter sido indicada pelo prefeito a secretária numa área que é muito presente no dia a dia do cidadão. O abastecimento está ali, né, na vida da gente, no cotidiano. Foi assim que ficou mais fácil conhecer o dia a dia do maceioense e se aproximar das comunidades? Na verdade foi o meu ponto de entrada. Eu fiz questão de ir em todos os mercados, agradecer essa abertura que eu tive aqui em Maceió, porque através da pasta de abastecimento eu pude conhecer de uma forma diferente a capital. Muita gente vê, até eu que frequentava muito o interior, o pessoal fala capital como se fosse que a capital fosse aquele mundo só bom e rico, mas a gente tem muita periferia aqui, né? E a pasta de abastecimento, entre mercados e feiras, tem muitas famílias que dependem daquilo dali, das feiras públicas, dos mercados públicos aqui da capital. É um mundo muito diferente. E através dele eu pude entrar também nas comunidades. Foi minha porta de entrada, conhecer muita gente, o dia a dia, que está ali na labuta, vendendo seu produto, vendendo ou fruta, ou verdura, ou seja o que for. O mercado da produção está aí, um grande projeto que JHC vai trazer aqui para a capital, que muitos não acreditam, mas aquilo dali vai ser um grande empregador aqui da capital, principalmente para quem mais precisa, né? Então, eu acredito sim que os mercados públicos, eles devem ser favorecidos, são mais de 30, 40 anos quase que alguns existem e não sequer passou gestão em cima de gestão e não investiu nos mercados públicos. E eu tive essa oportunidade, junto com o prefeito JHC, de a gente fazer projetos, de a gente fazer novos mercados e novas feiras aqui para a capital. Que hoje nós temos os mercados, as feiras, elas em torno dos mercados se tornam até maior do que o próprio mercado. Então são muitas famílias, são centenas de milhares de famílias que dependem daquilo ali todos os dias. São famílias que muitas vezes a gente não enxerga, que acordam na madrugada. Na madrugada não apenas acordam e trabalham já na madrugada. Como foi conhecer essas histórias de quem acorda cedo para levar o alimento para o conjunto da sociedade? Foi diferente e impactante ao mesmo tempo. Como eu disse, mais de 30 anos que a gente precisa de reformas nos mercados públicos. E ali é o dia a dia. Muita gente também que faz sua feira ali, né? Se compra seu alimento da sua casa ali, seja ele da periferia, seja ele da classe média baixa, alta, né? Da alta sociedade. Muita gente frequenta os mercados. Eles estão ali dia a dia, pegando seu produto, vendendo sua fruta, vendendo sua verdura, sua carne. Diferentemente dos supermercados, nos ar-condicionados, onde o produto já está ali na prateleira pronto, né? Eles vão atrás, eles vão em busca do seu cliente e precisava de uma reestruturação. A verdade é essa, todos os mercados eles estavam praticamente assim, muito desorganizados, muito, vamos dizer assim, também áreas precárias de saneamento, principalmente os banheiros, para que as pessoas e os clientes pudessem voltar a vir no mercado. E eu sempre dizia a eles, sem medo e sem esconder, a minha mãe fazia feira no mercado da produção. Há mais de 20 anos ela não frequenta mais, por causa da estrutura em si. Então isso daí vai trazer novos clientes, vai virar praticamente um mercado, um supermercado a céu aberto, né? Isso eu estou falando tanto no Tabuleiro, como no Jacintinho, como no Benedito Mendes, que foi o pontapé inicial, né, do novo mercado que nós estamos construindo lá. E eu acredito que isso daí vai mudar a vida de muita gente. Vamos aproveitar e falar de uma outra bandeira do seu mandato, que é a questão da proteção da mulher, da segurança da mulher, do melhor dia a dia para o público feminino. Explica para a gente. Eu acredito que segurança acima de tudo, a mulher precisa estar protegida e valorizada, né? A gente sente dificuldade, nós mulheres, de estar até na política. Muita gente sempre fala assim, eita, está na política por quê? Quem é a família, quem é o marido, quem é o pai, quem é o irmão, né? É dessa forma que nós somos vistas. Mas na política, seja ele vereador, seja ele prefeito, ele tem um grupo por trás, ele tem também um apoio. Mulher não é diferente. Não é porque sou mulher que o meu irmão, por exemplo, ou o meu pai ia para a rua pedir o voto para mim. Eu estava lá na rua, eu estava trabalhando, eu estava conhecendo as pessoas, vendo o que podia fazer, a diferença que podia fazer. E a gente é muito taxada, seja em qualquer... Infelizmente. Infelizmente, seja em qualquer profissão.
A gente tem que sempre mostrar mais para poder se impor também e mostrar do que a gente é capaz. E a mulher, eu costumo dizer, a gente é duas em uma, porque a gente é mãe, né? A gente também tem que cuidar da casa, cuidar do marido. Mãe, esposa, mulher, mãe, trabalhadora. esposa, mulher e trabalhadora e fazer o seu papel para que ele devido que a política também trabalhar para o seu povo que elegeu. E nesse caso, a gente já, antes de entrar nesse assunto, a gente já falou da sua experiência como secretária de Educação, como prefeita, como secretária de Abastecimento, ou seja, seu nome foi sendo constituído pelo seu trabalho. Exatamente. Todas essas pastas, toda essa trajetória minha na vida pública, e hoje estou aqui como vereadora numa nova também, né, experiência que é o legislativo, que nunca tive. Mas também meu papel de mulher. Eu acho que a mulher ela tem que se impor, né, ela tem que ser valorizada, mas também protegida. E a gente vê muitos casos aumentando de violência contra a mulher, né, feminicídio, e a segurança acima de tudo, que as leis sejam mais severas com relação a isso. Quantas e quantas mães hoje não sustentam o seu filho, sua filha? Eu ando muito em periferia, Lino, e eu vejo mães que recebem o Bolsa Família e por isso mesmo o pai não dá mais nada. Mães sendo pai e mãe cuidando do seu filho. O que é pior, quando você vê crianças autistas em casa, crianças que têm alguma deficiência, o pai logo abandona e fica tudo nas costas da mãe. Então a mulher, ela precisa ter políticas públicas que faça absorver, porque você imagine para uma mãe de família como já vi casos de 3, 4 filhos, né, com deficiência e tendo que cuidar deles e ao mesmo tempo, e ela, e a pessoa, a cabeça dessa mulher, ela também precisa de cuidado, ela precisa também de valorização e muitas vezes ela está só. Então a gente precisa de políticas públicas que alcance essas mulheres que têm mais dificuldade em sua vida. Esse seria um dos diferenciais, sendo o seu mandato, da sua atuação, ser uma das representantes da voz feminina na Câmara de Maceió. A gente pode dizer isso? Com certeza. O que for de pauta para favorecer a mulher, seja ela preta, branca, parda, o que for para defender a mulher, nós estaremos lá representando contra a violência, né? Contra a desvalorização, contra tudo que prejudica nós mulheres no mundo hoje. E voltando a falar, tanto nas suas experiências como secretária de Educação, prefeita e secretária de Abastecimento, a mulher é sempre presente, seja em sala de aula ou nas feiras e mercados. Assim, eu conheço bem essa realidade. E muitas feirantes mulheres, eu acredito que seja mais mulheres do que homens até, né? Que estejam ali. Mas é muita gente, não desvalorizando logicamente os homens, que tem muitos homens que trabalham, não estou querendo generalizar aqui, né? Mas realmente a vida da mulher é diferenciada, ela se desdobra. E como tem sido para a vereadora Janine Beltrão conciliar a vida pessoal de mãe, esposa, mulher com a vida na política? As minhas filhas que sentem falta, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 7 anos e a outra de 1 ano e meio. E a gente tem a vida pessoal, logicamente, tem o meu esposo, e tentando conciliar lá e cá. Muitas vezes, assim, a gente termina sendo um pouco ausente em casa e, às vezes, também um pouco ausente na rua, porque também tem uma vida pessoal. Mas isso a gente faz na balança e tenta se virar nos 30, como diz a história, né? Se virar em 2. Mas, assim, eu sinto falta de estar presente muitas vezes na vida das minhas filhas, mas eu faço de tudo quando estou em casa, para estar presente com elas, brincando, se divertindo, levando na escola, ensinando, educando, tentando fazer delas duas, né, uma mulher que aprenda a viver no mundo que nós vivemos. É aquela questão da vida pública, do político. O político que trabalha, ele termina fazendo uma opção de estar mais presente da população e alguém termina ficando sem a presença. É verdade. Mas eu tenho uma irmã que é bem parecida comigo, tá? Gêmeas, somos gêmeas, na verdade, muita gente confunde. E ela me ajuda muito nesse ponto, assim, quando eu não estou em casa, ela está lá presente também com as meninas, e o meu marido também está sempre presente, então isso também já ajuda um pouco quando eu estou na rua, trabalhando ou fazendo o que for, eles estão lá sempre presentes na vida delas também. E tem um projeto de lei apresentado pela vereadora que fala sobre a questão das famílias monoparentais. Hoje é uma realidade. As mulheres lideram as famílias, algumas delas
infelizmente, o marido abandona, deixa a responsabilidade exclusiva para a mulher. Para a mulher. E aí vamos falar um pouquinho sobre Aí, esse justamente, esse projeto de lei é para dar mais, vamos dizer assim, mais apoio e dignidade através de políticas públicas para essa mulher, chefe de família, que está lá sozinha como mulher, liderando sua família, né? E precisa de apoio, precisa de que o poder público também a ajude. Então, esse projeto de lei é justamente para isso, para que os programas sociais, né, e as políticas públicas cheguem para essas mães, para essas mulheres que são chefes, né, monoparentais, como costumamos dizer, né, agora. Elas precisam trabalhar, cuidar da casa e, ao mesmo tempo, né, tomar conta da sua vida. E é isso que falta, às vezes, o apoio para ela em si, para estar ali firme e forte, sustentando sua família. E a gente precisa, seja homem, seja mulher, seja criança, precisa desse apoio. Algumas dessas mulheres, inclusive, ainda têm que cuidar dos pais ou das mães, dos avós. Fica ali a questão do cuidado. Termina uma sobrecarga muito grande. E a gente precisa dessas políticas públicas. Veja só, eu estava um dia desse debatendo, e a gente debateu na Câmara sobre isso, o auxílio que vem para uma criança autista, por exemplo. O auxílio que vem para uma criança autista, ele vem em nome da mãe ou do parente, não vem para a criança. Ou seja, se aquela mãe ou aquele responsável morrer, que um dia acontece, como vai ficar essa criança? É cortado. Isso não existe. Como é que você dá um apoio, né, para uma criança que precisa de remédios, precisa de tratamento, e a gente sabe que na rede pública é difícil, né? Muito escasso, principalmente para as crianças autistas, que precisa de terapia ocupacional, precisa de psicólogo, fonoaudiólogo, precisa de todo, né, um contexto na vida dele. E quando você tem o BPC, aquele recurso, se a mãe passa a trabalhar de carteira assinada, por exemplo, ela perde o recurso. E como é que fica a vida dessa? Como fica o cuidar? Exatamente. Então a gente fez um projeto de lei sobre isso, assim como tem um projeto também muito importante que, quando o prefeito lançou aquele alerta aqui no celular para as pessoas através de calamidades de natureza, né, fortes chuvas, enchentes, que vem um alerta, que todo mundo tomou um susto, um alerta no celular, né? Na Defesa Civil, e pensando naquilo e no que eu já vi em algumas grandes capitais e no exterior também, eu lancei um projeto de lei que alerta a criança desaparecida. Porque veja só, uma criança desaparecida, imagine se todo mundo ao mesmo tempo recebesse no celular essa mensagem e a foto da criança desaparecida. A gente sabe que é uma luta também contra o tempo para achar quando acontece. E é importante para proteger nossas crianças. Aí esse alerta funciona. A gente vivenciou, a Defesa Civil nos alertou a todos. A Defesa Civil alertou a todos e todo mundo recebeu aquele alerta, né, aquele apito, e todo mundo sem saber o que era, mas todo mundo recebeu. E seria dessa mesma forma? Seria dessa mesma forma que já existe, né, como eu falei em outras localidades, e a gente poder fazer aqui também em Maceió. Receber a foto da criança. Receber a foto da criança desaparecida e as informações. Isso aí seria de grande ajuda, inclusive, para a polícia que está à procura também, né, e a família. Esse é um outro projeto de lei. Esse é um outro projeto de lei. Porque, assim, mostra um senso de comunidade e as pessoas vão se envolver, porque, sabe, vamos lá, Maceió tem 1 milhão de pessoas, então quase todas elas com o celular na mão. Então, o celular hoje é um instrumento de trabalho. Eu se o celular, meu Deus, está tudo lá anotado, os projetos, tudo, qualquer coisa a gente tem. Né? Sem contar a rede social, a rede social hoje, a internet está na vida de todo mundo. Né? E receber esse alerta, você sabendo, em qualquer lugar que você esteja, né? Em qualquer lugar que você esteja em Maceió, uma criança desaparecida e receber esse alerta, assim como foi dessas fortes chuvas, acho que ajudaria bastante. Esse cuidado com a criança também faz parte da história. A criança tem que estar em primeiro lugar. Eu tinha me programado aqui na nossa entrevista para perguntar a você sobre o outro projeto também que envolve crianças,
que é o projeto sobre a questão do estacionamento na proximidade das escolas. Meu Deus! Esse é um assunto sensível. E polêmico, né? Mas que envolve muita gente. E foi um vídeo que, assim, bombou na rede social, de certa forma, que eu fui muito taxativa. E as pessoas dizem, você não está do lado do prefeito? Não, não é isso. A minha questão não é essa, que eu acho que a pessoa, quando está no poder, seja executivo, legislativo, ele está à frente de críticas e nem sempre tem razão. E foi com a DMTT, né, o secretário, que eu chegava para deixar minha filha na escola e chegavam os agentes de trânsito para multar, né? Ou seja, multar os pais de famílias que estavam chegando na porta da escola para deixar seus filhos. Não, aí começaram a botar aquelas placas de carga e descarga. Mas nossos filhos não são carga e descarga, principalmente uma criança. Eu jamais vou deixar minha filha na porta da escola e deixar que ela vá sozinha. São crianças, e principalmente escolas infantis. Então, eu chegava com um carro... Criança de 7 anos, a gente está falando de criança de 7 anos. 7 anos e que começa com 2 anos de idade. Com 1 ano e meio, 2 anos, as crianças já estão frequentando a escola. Aí você imagine você chegar numa escola, seja ela pública, privada, e estar na porta da escola. E uma comunidade escolar funciona, todo mundo sabe como funciona, né? Seja ônibus que chega, transporte, vans, carros. Chega na porta da escola e você não pode parar para deixar seu filho, sua filha, né? Então, você não poder descer, porque eu desço na escola, deixo ela dentro da escola e volto. Então, aí comecei a reclamar e brigar, ir para as redes sociais e dizer que aquilo estava errado, que precisava ter ouvido a comunidade escolar. E muitos diretores de escola me procuraram também, professores, pais também que estavam deixando, e isso era um absurdo. Então a gente conversou bastante com o secretário da DMTT na época e encontrou uma solução, né? Você poder, eles botaram em algumas escolas e a promessa deles foi justamente botar em todas as portas de escolas, seja ela pública ou privada, que 10 minutos, você liga o alerta do carro, você desce, você deixa o seu filho, 10 minutos é tempo suficiente, você deixa o seu filho dentro da sala de aula e volta e pega o seu carro. E não estava podendo fazer isso. Então ele começou a fazer isso e eu botei um projeto de lei para que isso seja, né, de certa forma, lei, regrado, e não que qualquer um chegue, mude o trânsito de Maceió sem entender como é a vida numa comunidade escolar. E isso foi o que pegou bastante na época. Mas é uma questão que envolve a proteção das crianças. Proteção da criança, educação, o bom senso, principalmente isso, né? O bom senso. Você está lá na porta de uma escola e você não poder parar, aí eu fiz a seguinte pergunta: quem é que dá o alvará de construção? Quem é que dá o alvará de funcionamento para uma escola? A prefeitura. Aí agora chega e bota uma placa proibido estacionar? Isso é horrível. Não tem, onde é que a gente vai deixar os filhos? E assim, o que eu mais criticava era justamente que na hora de deixar o aluno no início e na hora de pegar o aluno, é quando chegava os carros da DMTT para multar. Aí eu dizia, você está multando quem? Um pai de família? Essa é uma crítica muito presente de algumas pessoas. Demais. E seja Marista, Madalena Sofia, Escola Santa Úrsula, no centro também São José, seja escolas públicas, que quer queira ou não, existe também o transporte público escolar que está deixando os alunos lá, né? E você não poder parar o carro para as crianças poderem descer. Foi feito de uma forma muito, então a gente precisou, né, fazer um projeto de lei para que a gente pudesse regulamentar isso e que todos ficassem mais tranquilos. O projeto está correndo na Câmara, mas em contrapartida, assim, eu fui falar com o secretário, a gente foi conversar, chamamos lá na Câmara de Vereadores, todos os vereadores também contribuíram e a gente pôde, né, tentar mudar um pouco, já está começando a botar aí algumas escolas. E eu espero que bote o mais rápido possível. É um assunto que envolve milhares de famílias aqui em Maceió. Milhares de famílias. E que mostra também uma preocupação no conjunto, porque está falando de transporte, de educação. E de segurança. E de segurança. É a segurança, a gente não vai deixar o filho na porta da escola para que ele, dentro da escola, que a gente possa descer. E eu não sou contra aqueles pais que querem parar o carro em qualquer lugar, em cima da calçada, não. Isso é errado, mas se na porta da escola você não poder parar, descer seu filho porque você é multado,
Eu acho que essa é uma atualização para os dias modernos que a gente vive hoje. Antigamente a criança ia tranquilamente para a escola, um vizinho levava, a família, outro parente levava, mas o mundo mudou. Hoje a gente tem uma dinâmica, as cidades estão com mais pessoas, o trânsito tem mais carros. Mais lento, mais carros, todo mundo está tendo mais acesso, né, aos carros, aos transportes. E eu acho que tem que ter esse. Determinado bairros funciona de forma diferente. Eu acho que tem que sempre, não é fazer o trânsito, mover o trânsito de Maceió apenas porque, vamos mudar essa rua aqui, vamos proibir estacionar desse lado porque fica mais organizado. Mas às vezes a movimentação ali é totalmente diferente, né? Pensar o conjunto. O conjunto como um todo. E falando em pensar o conjunto, como tem sido a experiência com os demais vereadores na Câmara? São a vereadora Jeanine e mais 26 vereadores. Como é que tem sido esse dia a dia no plenário da Câmara? Tem sido ótimo. A Câmara de Vereadores, a gente termina sendo ali uma segunda família, porque a gente convive ali quase todos os dias. São 3 dias na semana, está ali todo mundo fazendo as sessões, apresentando suas pautas. As reuniões das comissões? As reuniões das comissões, as indicações que fazemos, aquilo que levamos também, né, que o pessoal, né, nos pede e a gente vai lá debater. Sempre assuntos importantes que envolvem toda a Maceió. E assim, o coleguismo que existe, né, a amizade também, a gente se respeita. Nós nos respeitamos, independente de suas ideologias, de seus pensamentos, da forma como chegou ali, se teve mais votos, se teve menos votos. Isso não impede nada ali de a gente ter um respeito mútuo ali dentro da casa. E eu gostei demais, assim, de conviver nisso. Isso que me chamou mais atenção, que eu não sabia como era, né? Não sabia, mas tem uma capacidade de articulação muito grande. Já faz parte, é a segunda vice-presidente da casa. Já cheguei já na mesa, né? Como dizem, mas assim, por conhecer todo mundo, eu acredito que pela experiência que já tive com o executivo e pela articulação e amizade com alguns companheiros de trabalho ali, que a gente conseguiu ficar também hoje representando lá na mesa diretora e em algumas comissões importantes, né, que é a Comissão de Urbanismo, a Comissão de Educação, que também faço parte, a Comissão da Mulher também, que inclusive presido a Comissão da Mulher. Então eu acho que é importante a gente estar sempre presente e trabalhando, porque foi para isso que nós nos elegemos, né? Eu costumo dizer, com alguns, quando se tem reclamação, não, mas você escolheu-se ali, é uma profissão. Político é uma profissão. E a política está em todo lugar. Então, se você escolheu estar ali, você também tem tanto ônus como bônus para estar ali, né? É um trabalho, de muito trabalho. De muito trabalho. Falando em trabalho, sua avaliação, a avaliação da vereadora Jeanine sobre a gestão JHC. Quais os pontos que merecem destaque? Bem, como já fui prefeita e sei como é o trabalho de um prefeito, não é fácil a capital, mas eu acompanho política desde que me entendo, costumo dizer, desde que me entendo por gente. E nós temos o melhor prefeito dos últimos 15, 20 anos aqui na capital. Tem feito uma gestão realmente diferenciada do que nós tivemos nos últimos tempos, né? Alcançando aquilo que realmente precisa e com a visão moderna. Então, para mim, ele está sendo um excelente prefeito. Eu costumo dizer que ninguém é 100%. Mas ele teve mais de 80% da aprovação, está novamente, né, como prefeito reeleito e fazendo uma boa gestão, atendendo aquilo que é preciso aqui em Maceió e aonde se mais precisa, com políticas inovadoras, políticas públicas que realmente alcancem a quem mais precisa. Interessante. Estou com a vereadora Jeanine, você faz parte de um grupo político muito forte, com presença política, com prefeitos, deputados. Quais os caminhos para 2026? Eita, pergunta que todo mundo faz, né? Continuarei como vereadora, não sou candidata a outra situação, pelo menos por enquanto não, porque quando a gente está na política a gente nunca, né, pode dizer nunca. Mas eu tenho um irmão que é deputado federal, que vai para... Deputado Marcos Beltrão. Deputado Marcos Beltrão, deputado federal, que vai para a reeleição. E estarei ao lado dele, firme e forte. Assim como também tenho um primo que é candidato a deputado estadual e tem outros prefeitos, como você disse, que também estão trabalhando. Mas a gente está ainda
conversando e vendo como é que vai ser esse cenário, né? 2026 eu acho que vai ser um grande cenário político aqui na capital. Todo mundo costuma dizer, né? Como será aqui em Maceió? E eu acho que 2026 vai ser um grande cenário político aqui, acredito que uma grande mudança. Contando também com o seu envolvimento. Campanha não, mas envolvimento no dia a dia, no mundo da política, vamos ter sua presença. Vereadora, a entrevista passou rápido demais, ficaria aqui muito mais tempo conversando, fluiu. E aí eu posso pedir, em nome da nossa audiência, para que deixe uma mensagem para todos os eleitores, para todos os nossos espectadores, aquela câmera é sua. Primeiro, agradecer. Estou hoje na cadeira de vereadora porque você acreditou em mim, você confiou no meu trabalho e está ali representando você. E, ao mesmo tempo, dizer que conte comigo para poder a gente levar essas pautas que são importantes, que movem a cidade, que movem o dia a dia, que movem a família. Estarei lá, firme e forte, sendo uma voz na Câmara de Vereadores para representá-los. Pois é, esse foi o Câmara em Debate. Obrigado, vereadora. Câmara em Debate, esse programa que debate o dia a dia, o mundo da política aqui em Maceió. E a gente tem muito prazer em estar conversando com vereadoras e vereadores sobre o nosso dia a dia. O Câmara em Debate volta em breve. Não deixe de acompanhar o nosso programa aqui no YouTube e também nas TVs públicas que retransmitem o nosso programa. Até mais!